O amanhecer mal conseguia atravessar a névoa espessa da selva quando Daniel Okoye, de 42 anos, avançava com passos cuidadosos entre as raízes expostas. Era veterinário de campo e conservacionista, parte de uma pequena equipe que monitorava primatas em uma reserva remota da África Central. A umidade encharcava sua camisa, e cada som, o estalo de um galho, o zumbido dos insetos, parecia amplificado. Daniel parou de repente. À sua frente, a floresta estava silenciosa demais. Não havia cantos de pássaros. Não havia movimento no dossel. Apenas o gotejamento lento da água caindo das folhas gigantes. Essa ausência de vida era um sinal conhecido. Algo havia alterado o equilíbrio. Então ele o viu. Uma sombra escura emergia lentamente entre as samambaias altas. Daniel recuou instintivamente meio passo. Sua mão foi ao rádio pendurado no peito, embora não o ligasse. Não queria ruído. Ainda não. A figura avançou um pouco mais, e a luz filtrada revelou o contorno inconfundível de um gorila adulto. Mas não era uma aparição normal. O animal caminhava de forma irregular, apoiando mais peso sobre um lado. Seu pelo estava encharcado, não apenas pela umidade da selva, mas por sangue escuro e seco que manchava seu flanco esquerdo. Cada passo parecia custar-lhe um esforço enorme. Daniel conteve a respiração. Os gorilas raramente se aproximavam assim de humanos, muito menos sozinhos. O gorila avançou até ficar a uns 20 metros. Parou. Seu peito subia e descia com respirações profundas, ásperas. Emitiam um som baixo, gutural. Não um rugido de ameaça, mas algo mais abafado, quase um lamento. Daniel sentiu um calafrio na espinha. Não pode ser, murmurou, quase inaudível. O animal não mostrava agressividade. Não batia no chão. Não estufava o peito. Seus ombros estavam caídos, sua postura vencida. Uma de suas mãos pendia rígida, como se não pudesse fechá-la completamente. E então ocorreu algo que Daniel jamais havia visto em todos os seus anos de trabalho. O gorila deu mais 2 passos em sua direção e parou novamente, olhando para ele. Não com desafio, não com fúria, com uma atenção fixa, intensa, quase desesperada. Daniel sabia que um único movimento brusco poderia ser fatal. Um gorila ferido continuava sendo um animal selvagem, capaz de matar em segundos. Lentamente, levantou as mãos, mostrando que não portava armas. Sua voz saiu baixa, firme, treinada para situações limite. Calmo, calmo. O gorila respondeu com um bufo profundo. Suas narinas se expandiram. Deu um pequeno giro, mostrando o lado ferido. Uma laceração profunda, irregular, provavelmente causada por um laço de caçadores ou uma armadilha metálica. A carne ao redor estava inflamada. O cheiro metálico do sangue era inconfundível. Daniel sentiu um nó no estômago. Se aquela ferida não fosse tratada, a infecção o mataria em dias. O gorila deu um passo para trás, depois outro para a frente, como se hesitasse, como se lutasse entre o instinto de fugir e a necessidade urgente de algo mais. A música volta, mais suave, carregada de suspense. Daniel ativou lentamente o rádio. Equipe, tenho contato visual, sussurrou. Gorila adulto, gravemente ferido. Ele está se aproximando por vontade própria. Houve um silêncio incrédulo do outro lado. Está se aproximando? Respondeu uma voz. Tem certeza? Daniel não desviou o olhar do animal. Absoluta. O gorila sentou-se pesadamente no chão. O impacto fez as folhas secas vibrarem. Apoiou as costas contra o tronco de uma árvore caída. Sua respiração tornou-se mais rápida. Um tremor percorreu seu corpo. Era um gesto inequívoco de exaustão extrema. Daniel avançou um único passo. Depois parou. Observou cada reação. O gorila não se moveu. Apenas emitiu um som baixo, rítmico, quase como um ronronar profundo misturado com dor. A equipe levou quase 40 minutos para chegar. Cada segundo parecia uma eternidade.
Daniel permaneceu a uma distância prudente, falando em voz baixa, mais para manter a calma do que para se comunicar. Quando os outros dois conservacionistas apareceram entre a vegetação, ficaram imóveis ao ver a cena. Um gorila adulto, vulnerável, esperando. O procedimento foi lento, meticuloso. Usaram um dardo tranquilizante de baixa dose, calculado cuidadosamente de acordo com o tamanho e o estado do animal. Ninguém respirou até que o gorila finalmente se deitou de lado, inconsciente, mas estável. A ferida era pior do que parecia. O metal do laço tinha cortado fundo, danificando o músculo. Havia sinais claros de infecção. Moscas zumbiam ao redor. A equipe trabalhou contra o tempo, limpando, desinfetando, removendo o tecido morto. O cheiro era forte. A selva parecia observá-los em silêncio. Durante todo o processo, Daniel não pôde deixar de notar algo inquietante. Não havia outros gorilas por perto, nenhuma vocalização de um grupo, nenhum movimento no dossel. Este macho estava sozinho, talvez expulso por fraqueza, talvez deixado para trás, ou talvez tivesse tomado uma decisão desesperada, afastando-se do grupo para não colocá-los em perigo. Após horas, a ferida foi suturada. Foram administrados antibióticos de ação prolongada. A equipe recuou para uma distância segura, esperando. O gorila acordou lentamente. Sentou-se com dificuldade, desorientado. Farejou o lar, viu os humanos e não atacou. Levantou-se, cambaleante, e deu alguns passos desajeitados em direção à mata. Antes de desaparecer, parou. Virou a cabeça levemente em direção ao grupo. Não foi um gesto humano, não foi um olhar emocional. Foi simplesmente uma pausa. Então, a floresta o engoliu. Semanas se passaram. Daniel e sua equipe revisavam armadilhas fotográficas, rastros, sinais indiretos. Não havia certeza de sobrevivência. A selva não dava respostas fáceis. Até que, em uma manhã, uma das câmeras captou o movimento. Um gorila adulto, com uma cicatriz visível no flanco. Caminhava com firmeza. Meses depois, outra imagem. O mesmo gorila, agora acompanhado por outros. Integrado novamente a um grupo. Seu corpo mais robusto, seu andar seguro. O tempo seguiu seu curso. Um ano mais tarde, durante outra expedição, Daniel voltou a entrar naquela mesma zona. O ar era diferente, mais vivo, mais ruidoso. De repente, um golpe seco ressoou à distância. Depois outro, batidas no peito. Daniel parou. Entre as árvores, várias figuras se moviam. Um grupo de gorilas cruzava lentamente a clareira. Adultos, fêmeas, filhotes agarrados às mães. E no final do grupo, um macho grande, com uma cicatriz inconfundível no flanco. O gorila parou, olhou na direção de Daniel. Não se aproximou, não mudou sua postura. Simplesmente o observou durante alguns segundos longos, imóveis, separados pela selva e pelo tempo. Depois, com um movimento tranquilo, seguiu seu grupo. Na selva não existem promessas nem gratidão como nós, humanos, as entendemos. Apenas sobrevivência, decisões instintivas e equilíbrios frágeis. Mas naquele dia, algo poderoso ficou claro. Às vezes, quando o limite entre a vida e a morte se torna insuportável, até os animais mais fortes buscam ajuda. E quando essa ajuda chega, o impacto não termina no resgate. Continua, silencioso, pulsando no coração selvagem do mundo.